Oséias capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Princípio da palavra do Senhor por Oséias, dizendo: disse o Senhor a Oséias: vai, toma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou Agona, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jesiel, porque daqui a pouco voltarei, visitarei o santuário de Jesiel sobre a casa de Jeú, e farei cessar os reinos da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela e concebeu, e deu à luz uma menina. E lhe disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Bendito seja Deus. Abençoa a sua boa e poderosa palavra. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó seja glorificado. A sua igreja seja glorificada em ti, por ti. Somente o Senhor é digno de honra e glória, Senhor. E a sua igreja seja edificada pela sua glória e a sua presença. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Uns 30 segundos para você pedir a Deus para te abençoar nessa palavra. Um profeta levantado segundo a vontade de Deus, um homem de Deus segundo a vontade de Deus quando é levantado, uma serva segundo a vontade de Deus quando é levantada por Deus. Esses vasos sentem um pouco na pele, no coração, na alma, o que o Deus Todo-Poderoso, que é santo, sente muitas vezes. A ingratidão, o peso da idolatria, o desprezo de sociedade, de famílias, de nações. Deus levanta Oséias, um homem santo, santo mesmo, e vai fazer com Oséias uma coisa que só um profeta de verdade vai ter coragem de aceitar. Como ele mandou também Ezequiel preparar a sua comida com fezes de homem, mas depois mandou preparar, teve misericórdia e mandou preparar com estrume de boi, de vaca. E ele
ele disse às nações e a Israel darei essas imundícias. Agora ele fala com Oséias, vai lá, Oséias, você vai pegar uma mulher prostituta, o termo é esse mesmo, porque o Espírito Santo não tem linguagem sofisticada para o pecado, para aquilo que é errado. Casa com essa mulher e tem filhos. Oséias nem perguntou por quê, porque ele sabia o seguinte, assim Deus está se sentindo. Sendo Deus de uma nação que se prostituiu diante de outros deuses. Sendo Deus que tirou um povo do Egito e colocou na terra prometida, esse povo sacrifica agora até as suas crianças a Maloque. Quando ele fala, vai lá e pega uma mulher prostituta da casa de prostituição e casa, era falando para Oséias, é assim que eu estou lidando com as nações. Se prostitui diante de outros deuses, anda no pecado, na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, no adultério. Casa com ela e tem filhos, Oséias. E ele foi lá, na casa de prostituição que muitos chamam de luz vermelha, no cabaré, e pegou Gomer, filho de Diblaim, casou, teve filhos, e deu ela sapatos novos, roupas novas, anel, vestiu ela como uma princesa, porque assim Deus faz conosco, quando nos tira da podridão do pecado, coloca em nós, calça nossos pés com o evangelho da paz, coloca as vestes espirituais sobre nós, nos lava com o sangue de Jesus, coloca o anel que é a nova aliança. Era isso que ela estava mostrando para Oséias. Mas sabe o que Gomer fez? Traiu Oséias e voltou para a velha vida. O coração do profeta ficou dolorido, triste. Porque ele foi buscar das mulheres mais difamadas, mal vista na sociedade. E Deus estava mostrando para ele, é assim que eu faço com o homem. Eu tiro dos caminhos da perdição, da droga, da cocaína, da malícia, do mal, da violência. Liberto do alcoolismo. Batizo com o Espírito Santo, dou alegria do Espírito Santo. Mas depois faz como fez com você. Vira as costas, deixa os meus caminhos, volta para a velha vida. É o cão voltando ao vômito, como diz em Provérbios. Você sentiu a dor, Oséias, de ser traído? Deus é amor, é sensível, Ele sente a infidelidade em nós. O mau cheiro do pecado chega às narinas dele. E a Bíblia fala, eis que meu braço não está encolhido para que eu não possa salvar, nem meus ouvidos tapados para que eu não possa ouvir. Mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. A inércia, o desprezo pela obra de Deus, o desprezo pelas coisas santas do Senhor. Então Gomer trai Oséias, volta para a vida, depois de lhe dar filhos. Deu até frutos. Esse homem foi usado um dia, essa mulher foi usada um dia na presença do Senhor, mas agora deixou os caminhos de Deus.
E quando chega lá, o inimigo oferta muito mais. A Bíblia fala que mais 7 espíritos imundos entram nessa casa. E o Pai eternal, nosso Pai celestial, fica triste, mas é uma decisão do homem. E Paulo, pelo Espírito, fala: não podemos crucificar novamente o Filho de Deus, nem pisar no seu sangue santo. E aquele que está de pé, ora para que não caia. Porque o maligno está aí fora atuando. Para você dar um passo para o mundo é rápido, agora para você retornar, só muita humilhação, jejum, oração, pedido de ajuda para esse homem, essa mulher conseguir retornar. Porque está amarrado pelo pecado, todo tipo de amarradura colocou nele, e agora ele ou ela para voltar é difícil. E vai aprofundar mais naquilo que ela tinha conhecido antes de servir a Deus. Agora essa pessoa vai aprofundar muito mais. Porque agora o Espírito Santo afasta-se. Porque o Espírito Santo não compactua com as obras da carne, com o pecado. Mas o profeta pensou que já chegava, o Senhor falou: vá lá e casa novamente. Casa com outra, Oséias. Deus está mostrando aqui como Ele é misericordioso, como Ele nos dá uma chance de redimir com Ele. Vai novamente dar uma oportunidade a outra mulher, Oséias. Ele não questionou se era santo, se era puro, se era um homem de Deus. Ele obedeceu. Imagina esse homem sendo visto, entrando neste lugar imundo, buscando mulher para casar. Mas é assim que Deus fez. Ele se humilha para nos salvar, louvado seja Deus. Cristo Jesus se humilhou para nos salvar. Ele foi cuspido, esbofeteado, certo? Foi blasfemado. Despiram o Senhor Jesus na presença de muitos, sofreu chacotas, começou a tortura durante a noite e foi até 3 horas da tarde do outro dia. A Bíblia fala que agradou a Deus moê-lo por causa das nossas transgressões. E ele, como oleiro, também se humilha para nos tirar lá do lugar frio, nosso barro. Para trazer para a presença dele. Esse Deus é digno do melhor de nós para ele. Esse Deus é digno da nossa inteligência, da nossa fidelidade, ser em primeiro lugar para ele. Nem todos entendem o meu trabalho. Nem todos os meus familiares entendem o meu chamado. Mas Deus entende e eu entendo. Já basta. Louvado seja Deus. Agora, o que Deus está fazendo com o profeta é motivo de nós meditarmos. Porque tanto o Reino Norte como o Reino Sul, o Reino Sul, a capital é Jerusalém, é o Reino de Judá. O Reino Norte de Israel, a capital é Samaria, era, porque juntaram-se todos, eram juntos. Mas o desacertado rei Jeroboão fez uma guerra civil entre as tribos e ficou 2 da além do Jordão e 10 do outro lado. Mas tudo é judeu, tudo é israelita, todos são das 12 tribos de Israel.
Então essas duas nações, que agora é uma só, porque quando o reino do sul se gabou, ao invés de pedir misericórdia pelo reino norte, que estava sendo levado para o cativeiro, assírio, depois também foi visitado por Nabucodonosor e perdeu o templo, foram massacrados. Porque o Senhor tira a mão, sim, quando o homem, uma mulher ou uma família insiste em continuar no pecado. O que vocês vão ver no Brasil é um derramamento de sangue para esse povo reconquistar o poder de nação. O que vocês vão ver na nação brasileira, que já foi profetizada e começa a se cumprir, é a estupidez pagando um preço agora. E aonde está a mão do Senhor dos Exércitos nisso? Vocês vão ver quando vê certos figurões descerem as covas. Vocês vão ver quando o sírio-libanês começar a encher-se desses pacientes corruptos. E Deus está permitindo isso também por causa da idolatria em cima de um nome por nome Bolsonaro. Orar e abençoar ele sim, mas está virando idolatria. Deus não gosta de idolatria. A idolatria, o outro estava lá agora falando que ia comprar passagem para Orlando para ir pegar um autógrafo do homem. Toma vergonha, se eu estivesse perto eu dava na orelha para valer. Dava mesmo. Aí a cunhada da Lua ali deve estar falando, mas como é que me chamaram para ouvir um pastor desse pregando? Mas dava mesmo, irmão. Deus tem misericórdia. Olha, mas eu estou calmo, louvado seja Deus. Não estou, Sofia? Estou calmo, glória a Deus. Isso chama-se idolatria. E quando há idolatria, o povo perde o poder de raciocinar. Porque ele está fixado no nome, no ídolo, num pedaço de pau de pedra. São idólatras. E é isso que estava acontecendo aqui em Israel. Idolatria. Trocando o Senhor dos Exércitos por falsos deuses, queimando as crianças, sacrificando a Maloque. A coisa era tão séria, esse sacrifício a Maloque, que para diminuir o barulho dos gritos das criancinhas sendo sacrificada, batia tabaco e tambores para diminuir, tentar suprir aquele grito de choro. Os Herodes estão aí. O aborto, a matança infantil de crianças, o espírito de Herodes está aí. E quando você vê uma feminista defender essa pauta, é uma mulher frustrada e feia. Mas eu sou feminista evangélica, você tem que tomar vergonha e ser crente. Evangélico é um termo vulgar hoje. Tem que ser cristão, servo de Deus, serva de Deus. Porque a pior desgraça depois da política e depois das drogas no Brasil é o maldito mundo gospel. Esse maldito mundo gospel que forma herege, maciadores de egos, né? E vai ter esses crentes aí. Que Deus tenha misericórdia. Uns cantores amaciadores de ego, uns pregadores, e aí vem a seleção brasileira que diz que é cheia de evangélico, raparigado, prostituído durante 4 anos, na hora de bater os pênaltis na Copa, começa todo mundo a orar. Aqui eu ri na hora, olha lá, ó. Raparigado durante 4 anos, agora vai lembrar de Deus, vai tomar na cabeça e voltar para casa. É isso que nós estamos vendo. E depois chega na igreja domingo, distante de ti, Senhor,
Não posso viver hipócrita. Durante a semana lá de olho do patrão, de olho na patroa, fazendo caixa dois, vendo que não deve. E aí domingo vai querer falar em língua muito estranha, que não é nem língua estranha, profetizar. E aí, quando dá de frente com a doutrina séria, fala o seguinte: esse homem não tem amor, ele bateu na noiva de Cristo. Aí. A irmã lá de Abrantes, viu? Irmã Carminha ligou aqui e falou: tá precisando de novo de um pastor igual o pastor Oliveira aqui. Falei: ora, que nós continuamos com o cajado afiado e a língua abençoadíssima. Louvado seja Deus. Ai. Ô irmãos, então Oséias sofreu um pouco na pele, na alma, no coração, no espírito, o que nosso Deus sente com a nossa negligência, nossa traição, nossa ingratidão, nossa soberba, nosso desprezo a Ele. Mas o Senhor nos ama aqui e graças a Deus Ele está aqui para que nós reconciliamos com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te fortalece nessa caminhada. Era a palavra do Eterno para você nessa noite. Volta, esteja pronto, fica na presença do Senhor. Não faça como os reinos do norte e do sul. Cada um confiou em si mesmo e depois foram após outros deuses. Veio castigo porque a justiça de Deus exige que ela seja feita, que o juízo seja aplicado. Volto a falar. As únicas duas bases do trono de Deus são juízo e justiça. O trono do Pai só tem essas duas bases, juízo e justiça. Por isso que quando Jesus disse: o Espírito Santo vos convencerá do juízo, da justiça e do pecado. Falou de duas coisas que está lá no alto e outra que está no homem, o pecado. Ele vai te convencer do pecado para você arrepender. Porque se não arrepender, vem o juízo e vem a justiça de Deus. Mas Deus é rico em misericórdia e nos chamou para sermos abençoados e vencedores. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém.